Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos dizes? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá. Pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote. Tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste este povo? Respondeu-lhes:
os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais, que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a casa e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para a sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reobe. Edificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças neste momento quando, lendo a tua palavra, pensando na história do teu povo, refletimos sobre as lições que nos compete considerar nesta manhã. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para que não apenas possamos entender aquilo que o Senhor desejou nos transmitir através desse registro, quando o incluiu na tua santa palavra, mas queremos não apenas entender aquilo que o Senhor deixou para nós, mas de alguma forma queremos suplicar que o teu Espírito aplique as lições da tua palavra aos nossos corações, para que sejamos fortalecidos na fé, desafiados para cumprir a tua vontade, possamos ser revestidos de vigor para resistirmos diante das tentações que nos assaltam neste mundo corrompido, e também termos a tua ajuda para escaparmos das armadilhas da nossa própria natureza. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos abençoe nesse dia. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardá-lo de forma correta, de forma conveniente, de forma que o teu coração sinta prazer na nossa obediência. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós já vimos aqui a primeira lição que nós temos na primeira história do capítulo 17. Nós estamos vendo o primeiro apêndice do livro de Juízes. Temos 2 apêndices. O primeiro apêndice vai do capítulo 17 até o capítulo 18, com 3 histórias. A primeira história envolvendo a casa de Mica, a segunda história envolvendo o sacerdote Jonatas, estou adiantando o nome dele, que só aparece no final do capítulo 18, e a terceira história que você tem no capítulo 18, que é a migração desastrosa de uma tribo. Nós vamos ver por que aqueles membros da tribo de Dan estavam atrás de um lugar para ficar. A essa altura da história, eles já deveriam ter sido assentados na terra há muito tempo. E por que negligenciaram tanto a tal ponto de se meterem numa embrulhada, como nós temos aqui no capítulo 18? A segunda lição que nós temos envolvendo o sacerdote
que está no final do capítulo 17, que eu não li, a lição é essa daqui. Um dos sinais mais evidentes de decadência espiritual de uma época, preste atenção nisso, é quando você vê o fracasso do próprio ministério sagrado. Então, você pode varrer a história da igreja, pode varrer também a história bíblica. Todas as vezes que você vê os ofícios que Deus estabeleceu para orientar, corrigir, supervisionar, pastorear o próprio povo de Deus, quando você vê esses ofícios sendo desprezados ou degenerados, você pode ter absoluta certeza. Nas épocas onde isso acontece, nós temos um baixíssimo vigor espiritual. E aqui, uma das marcas dessa decadência espiritual do final da época, da era dos juízes, é que o ministério sagrado entra numa verdadeira falência. E isso em dois sentidos, porque preste atenção, quando nós pensamos no fracasso do ministério, nós não devemos pensar apenas naqueles que são chamados para o exercício dos diversos ofícios. Muitas vezes esses que são chamados não levam a sério o ofício que receberam, ou o ofício para o qual foram investidos. Você tem bem, verdadeiramente esse é um lado do fracasso. O outro lado é quando o próprio povo de Deus não valoriza os próprios ofícios que Deus estabeleceu para o bem do seu próprio povo. Então você tem uma via de duas mãos. E é justamente isso que nós encontramos aqui nessa história. Em dias difíceis, nós temos da parte do povo de Deus um verdadeiro descaso para com os ofícios que Deus mesmo instituiu. Ora, se Deus instituiu ofícios para o bem do seu próprio povo, a Assembleia dos Santos não pode revelar descaso para com esses ofícios. E é justamente isso que você tem aqui, na situação do levita, que parte de Belém de Judá, eu estou me referindo à história do capítulo 17, para ficar onde melhor lhe parecesse. Como assim? Ele sai do lugar onde ele foi designado para ficar, porque ele não tem em Belém de Judá, uma cidade importante, condições mínimas para a sua subsistência e manutenção do seu ofício. Isso é terrível. Quando nós lemos a história bíblica, nós observamos que quando Deus determinou que a terra fosse distribuída entre as diversas tribos, a tribo de Levi não recebeu herança, mas recebeu 48 cidades espalhadas por toda a terra prometida para que esses oficiais do culto pudessem exercer o seu ministério de forma bem distribuída entre todas as regiões da terra prometida. Essas cidades foram distribuídas a fim de que o serviço sagrado que era liderado por esses oficiais do culto, os levitas, pudessem ter a máxima eficiência. E no período dos juízes, quando nós temos um declínio do vigor espiritual no meio do próprio povo de Deus, essa organização entra num verdadeiro colapso. E é possível que aquele levita tenha ficado completamente desamparado em Belém de Judá, porque os moradores de lá não estavam interessados nesse negócio de culto. E agora, se nós não estamos interessados nesse negócio de culto, então que o ministro do culto se vire. E aquele levita ficou nessa situação e foi procurar um lugar onde ele pudesse, onde melhor lhe parecesse, diz o texto. É lógico
Supormos que esse apoio que ele deveria receber em Belém de Judá foi diminuindo a tal ponto de que ele não tinha mais condições de permanecer na própria cidade. Deuteronômio capítulo 12, verso 19, e Deuteronômio 14, 27, diz o seguinte: como esses oficiais não tinham recebido terra para cultivar, e a subsistência era a partir do cultivo da própria terra, eles deveriam ser mantidos pelos demais irmãos que tinham recebido herança. Você vai observar que depois dos 2 cativeiros, por ocasião da reconstrução da nação, nos dias de Esdras e Neemias, nós temos o mesmo problema. O ministério sendo desamparado. É quando Neemias, que é o governador e o líder espiritual, chama a atenção, então, do próprio povo, para que o ministério pudesse ser convenientemente mantido como a lei assim o prescrevia. A proposta de sustento, portanto, quando aquele homem chega na casa de Mica, lhe pareceu bem, né? Ele aceitou e consentiu ficar. É o que você tem na história. Mica o honrou, convidando o levita para lhe ser por pai e sacerdote, demonstrou-lhe afeição, tratando como filho. Até aqui a gente pode dizer, bem, esse é um lado da história, né? O levita foi desamparado na sua cidade natal, na cidade em que ele havia sido designado para exercer o seu ofício. Né? Aquele pessoal de Belém de Judá, ao ter revelado o descaso para com o ministério, fez com que aquele oficial do culto fosse embora. Mas ainda bem que ele encontrou um homem generoso que o acolheu, o honrou e o tratou de forma conveniente. Seria maravilhoso se a história fosse assim, mas não é. A outra coisa que a gente vai ver é que a história não é tão maravilhosa assim como a gente poderia imaginar. Nos dias difíceis você vai ver infidelidade também no ministério sagrado. Olha que coisa interessante, a proposta de Mica, o homem que acolheu Jonatas, que é o nome do levita, não era tão vantajosa assim, como aparentemente pode se mostrar para nós. Aquele oficial do tabernáculo iria receber mensalmente menos do que um trabalhador rural e teria roupa e comida asseguradas. Foi isso que Mica lhe ofereceu. E a gente pode concluir sem medo de errar. Essa foi uma proposta indecente. Muito pouco para a remuneração material, a subsistência de alguém que tinha uma responsabilidade imensa, que era a responsabilidade de cuidar da própria devoção do povo de Deus. Ele iria receber menos do que um trabalhador rural. Além disso, ele se mostra infiel em muitos pontos. Primeiro, ele aceita se vincular objetivamente a um santuário idólatra. Por pura conveniência, ele concorda com a sugestão de Mica, veja o verso 5, para servir numa casa de deuses. E a gente pode dizer que faltava naquele homem uma veia profética. No mínimo, ele deveria questionar aquele empreendimento. Na época, diz o versículo 31 do capítulo 18, o santuário central estava localizado em Silo, que era para onde os israelitas deveriam se dirigir ano após ano. Segunda coisa que nos chama a atenção, ele permite a sua ordenação ao sacerdócio. Outra coisa
também completamente disparatada. Somente levitas pertencentes à tribo de Arão tinham o direito de atuar como sacerdotes. E quem não estivesse ligado ao tabernáculo, preste atenção, esse homem não estava, porque o tabernáculo estava localizado em Ciro, ele não tinha vindo de lá, ele não poderia ser separado para o exercício de um ofício para o qual ele não havia sido chamado. Uma dupla falta nós temos aí cometida na história. Uma casa ordenando um sacerdote, ela não tem competência para isso, e alguém sendo colocado no sacerdote sem fazer parte da linhagem que Deus havia estabelecida para esse próprio ofício. Mica é um efraimita. Como é que ele pode estar agora ordenando o sacerdote? Completamente improcedente. E também Jonatas não reúne qualificações para o próprio ofício sacerdotal. Mas preste atenção, os dias eram tão complicados que a gente acha estranho Mica estar fazendo isso com um levita. Mas ele já fez isso com o próprio filho, que era um efraimita, nem levita era. O texto diz, foi quando o levita chegou, foi que ele substituiu o filho com um falso sacerdote que estava relacionado com a tribo de Levi, né? Ele tentou melhorar a sua situação irregular. Terceiro, aquele falso sacerdote ministra orientação espiritual. Quando a comitiva da tribo de Dan chega, composta de 5 homens valentes, eles reconhecem a voz do levita desviado. Nós não sabemos dizer se aqueles homens da tribo de Dan já conheciam o levita, ou se eles conseguem reconhecer aquele homem que está desviado naquele lugar pelo seu sotaque. Parece que a segunda opção é preferível. Mas ao informar que aqueles homens ao serem informados que Jonatas estava atuando como sacerdote, essa comitiva pede que ele consulte a Deus sobre a empreitada que eles estavam, na qual eles estavam envolvidos. E o falso sacerdote oferece um oráculo favorável e se mostra correto. O oráculo vai se cumprir na história subsequente. Ele diz, olha, a empreitada na qual vocês estão envolvidos, ela tem aprovação divina, podem seguir, que vai dar tudo certo. E de fato, aquilo que eles estavam pretendendo, eles conseguiram executar. Agora a gente chega a uma conclusão. Com absoluta certeza, aquela orientação não tinha procedido de Deus. Não tinha procedido de Deus. Não era uma orientação da parte divina. Por uma simples razão. Deus não oferece orientação para ninguém através da consulta a ídolos. Foi o que o falso sacerdote fez. Mas talvez você seja mais rigoroso ainda na sua interpretação. A orientação dada não foi nem divina, não foi nem carnal, foi do maligno. Porque muitas vezes o maligno sinaliza para que coisas sejam feitas, essas coisas aparentemente dão certo, mas o resultado é uma tragédia, como você tem no capítulo 18. Eles perguntaram se a empreitada ia dar certo. O levita disse, vai dar certo, e deu certo. Mas o certo que deu foi uma tragédia, como o capítulo 18 confirma isso. E por último,
aquele sacerdote revela toda a sua ambição desordenada. Quando o exército da tribo de Dan voltou para se apropriar da terra, de passagem, eles cruzaram pela casa de Mica e assaltaram o santuário daquele efraimita. Jonatas procurou deter a ação e foi neutralizado pela proposta também imoral por parte do bando. Quando eles tomaram todas as coisas da casa de Mica e Jonatas tentou barrar toda aquela operação, ele foi perguntado, né? O bando perguntou para ele: qual é mais vantajoso para ti? Ser sacerdote de uma casa ou de uma tribo inteira? E o coração dele saltou de alegria. Tal era a ambição do seu coração. Que coisa feia, que coisa terrível, né? A conveniência que ele demonstrou em toda aquela situação é terrível. Com alegria de coração, ele partiu com os seus novos patrões, levando consigo todos os adornos cultuais do seu antigo benfeitor, que havia sido Mica. Que tragédia! A deslealdade para com Mica, que recebeu o levita, e a banalização do sacerdote, que agora funciona simplesmente por conveniência, atendendo aos seus interesses pessoais da pior espécie. Tudo refletindo a escuridão espiritual daquela época, marcada por uma anarquia sem tamanho, como o início do capítulo 18 repete, dizendo: naqueles dias não havia referencial de autoridade sobre a terra, não havia rei em Israel. É o que você tem. Irmãos, com absoluta certeza, nós testamos a espiritualidade de um determinado período da história quando nós temos os ofícios que Deus estabeleceu para o bem do seu próprio povo, sendo, de um lado, honrado por aqueles que se beneficiam do próprio ministério sagrado, e, de outro lado, aqueles que são investidos honrando, né, a camisa que receberam para vestir. Então, você tem os dois lados de uma mesma moeda. Então, a igreja tratando de forma correta aqueles que são oficiais do culto e aqueles que são chamados para os diversos ofícios, se mostrando também fiéis para com o ministério que foram chamados para exercer. Essas duas coisas estão inseparavelmente ligadas e elas sempre demonstram, apontam, nos dão capacidade para aferir se as coisas estão indo bem ou mal, né? A segunda lição é a lição do capítulo 18. Será que nós podemos medir o grau de impiedade numa sociedade? Claro que sim. Não simplesmente porque a impiedade varia de grau de tempos em tempos numa mesma sociedade e varia também em termos de grau de sociedade para sociedade, e é uma das maneiras de medir a impiedade de uma sociedade é verificar a adesão dessa sociedade ao pecado. E também pela variedade dos desvios que você pode observar no próprio povo, no meio do povo.
Irmãos, essa parece ser a síntese da história que você tem aí dessa migração desastrosa envolvendo a tribo de Dan. O escritor de Juízes começa dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel. A ausência total de referenciais seguros de autoridade no próprio meio da nação da aliança. Isso nos parece extremamente chocante, porque um povo que foi chamado para constituir a família de Deus, como é que este povo, esta comunidade, fica sem governo, sem referenciais de autoridade? É uma coisa extremamente espantosa, chocante, o que nos mostra a extraordinária dificuldade daqueles dias. 4 vezes você tem isso repetido nos últimos capítulos de Juízes. Essa migração se mistura com a tragédia da casa de Mica, envolve o levita infiel e é mostrada para nós de forma didática, assim como o livro de Juízes foi escrito para os seus leitores originais. O objetivo do editor, ao registrar essas histórias de horror que você tem nesses 2 apêndices, não é apenas para chocar os leitores, mas é para nos advertir a respeito da possibilidade disso acontecer. E ao longo da história, a gente pode dizer, lamentavelmente, essas histórias de horror, histórias pavorosas, têm se repetido, né? Lamentavelmente. Isso significa dizer que a igreja, conquanto seja o povo de Deus, nação santa, né, povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja não está isenta de passar por dificuldades tão sérias na sua caminhada aqui neste mundo. E a prova disso são essas ilustrações que nós temos aqui, né? Se nós tivéssemos só essas ilustrações, nós já deveríamos colocar a nossa barba de molho, né? Usando o ditado popular: ninguém está isento. Nenhuma comunidade ao longo da história está isenta de repetir os mesmos erros do passado. E aqui nós temos uma tribo mergulhada na impiedade num grau absurdo. Primeira coisa que nos chama a atenção sobre a tribo de Dan, nessa migração desastrosa: eles estavam abandonando o próprio lugar que Deus tinha estabelecido para eles. Olha que coisa interessante. Não tem aquele ditado, aquele chavão evangélico que diz assim: onde é o melhor lugar do mundo? Escreva nos seus anais de sabedoria: o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Esse é o melhor lugar do mundo. Você sabe onde é o inferno? O inferno é onde mais longe nós podemos ir do centro da vontade de Deus. Lá é o inferno. Você quer viver o inferno aqui? Pode ir para longe do centro da vontade de Deus. O lugar mais confortável, mais agradável, mais prazeroso é no centro da vontade de Deus. E olha que coisa interessante. Uma tribo toda está dizendo: vamos sair desse lugar. Vamos para longe.
da vontade de Deus. Vamos abandonar a herança do Senhor. Que coisa terrível. E olha como a situação se mostra patética. Eles nomearam uma comissão. Vem à sua mente alguma história? Você não lembra do caso dos espias? A mesma coisa, nomeia uma comissão para espiar a terra. Comissão para espiar a terra? Mas Deus não disse que a terra é boa? Ela não manda leite e mel? E como é que a gente precisa nomear a comissão para espiar a terra? Desconfiar da própria palavra de Deus. Mas é o fracasso, verdadeiro fracasso espiritual. Preste atenção nisso. Fracasso espiritual faz com que as pessoas cometam atos que a gente pode classificar como patéticos. Como você tem aqui. Os danitas nomeiam uma comissão. Eles fracassaram em tomar posse do território que Deus lhes havia designado. Depois de tanto tempo, olha, nós estamos aqui há quase 300 anos depois do livro de Josué, que foi o livro da conquista. E vocês ainda não tomaram posse da terra que Deus estabeleceu para vocês. Deus dividiu a terra, a Canaã dividiu, dizendo onde cada tribo deveria ficar. E vocês ainda não tomaram posse da herança que Deus estabeleceu para vocês. É um negócio terrível. Irmãos, essa falha estava trazendo tristes consequências para aquele grupo que fazia parte do povo de Deus. Eles, por desobediência, é sempre assim, irmãos. Quando nós desobedecemos, nós ficamos vulneráveis. Aí você fica perguntando, mas por que essa pressão? E por que isso? Por que esse prejuízo? Por que você está fora da vontade de Deus. E eles, fora da vontade de Deus, estavam sendo pressionados de todos os lados. Passando por dificuldades, sendo empurrados do sul para o norte. Mas por que isso estava acontecendo? Porque eles não cumpriram aquilo que Deus havia estabelecido para eles. E olha que coisa interessante. Eles montam um exército, um contingente de 600 homens. Muito pouco. 600 homens. Duas coisas nós podemos concluir. De uma cifra tão pequena para um exército que deveria ser formado. Preste atenção nisso, se você for conferir no livro de Números, a tribo de Dan era a segunda tribo mais numerosa de Israel. Só perdia para a tribo de Efraim, que era a tribo mais numerosa. Você tem lá isso, em Números capítulo 1, verso 39. A tribo de Dan tinha 62.700 pessoas. No meio de tanta gente, só 600 homens. Deixa eu só concluir aqui. Nós podemos deduzir duas coisas. Ou essa tribo foi terrivelmente dizimada por causa da desobediência, ou aqueles homens, tão poucos, 600, essa quantidade representava o número de desertores dentro da própria tribo, que agora iria experimentar uma aventura naquela migração desastrosa. Segunda coisa terrível, eles buscam direção espiritual numa casa de deuses. A comitiva que primeiramente saiu para apreciar Laís, consulta ao sacerdote idólatra, o que nos mostra, de forma compreensível, a natureza da fé deficiente daqueles homens. Se eles tivessem uma fé bem estabelecida, não estariam envolvidos naquela consulta com o sacerdote falso e idólatra.
Eram israelitas sem consistência espiritual, violadores pacíficos da lei de Deus e que procuravam satisfazer a consciência religiosa, ainda que através de um serviço objetivamente marcado pela superstição. Esses homens não desconfiaram daquele sacerdote? Um oráculo favorável é o que eles queriam ouvir. Ora, preste atenção, não é? Se você está numa empreitada, e é uma empreitada duvidosa, porque você está se afastando da vontade de Deus. E se você vai fazer uma consulta para saber se aquilo procede ou não, e se o seu desejo de forma intransigente é caminhar na direção do erro, você vai querer ouvir um conselho que lhe diga vá. E foi justamente isso que eles ouviram. O que eles queriam ouvir, aquele sacerdote falso tinha para dizer para eles. E foi justamente isso que aconteceu. Deve ser notado que a conduta adotada por eles, irmãos, é apenas a confirmação de um comportamento padrão. Olha que detalhe interessante. Eles não saíram da própria herança. A gente não sabe que eles estão se afastando da vontade de Deus. Eles não estão metidos numa aventura sem qualquer orientação espiritual. Mas por que eles estão agora nessa aventura sem qualquer orientação espiritual? Porque eles não consultaram a Deus quando saíram primeiramente de lá, de Dan. Certamente na tribo de Dan havia pessoas nomeadas por Deus para checar se aquela migração era da vontade de Deus ou não. Mas eles não tinham interesse nisso. Eles só queriam a confirmação para continuarem naquela empreitada que não contava com a aprovação divina. Ora, eles consultam o sacerdote falso, porque certamente não consultaram um ministro fiel quando saíram da sua própria herança. É o comportamento padrão que eles já vinham adotando. Terceira coisa, irmãos, eles pilharam impiedosamente a casa do efraimita Mica. Aquele bando, a gente só pode chamar de bando, era uma quadrilha daqueles 600 homens. Eles ferem todos os princípios de cordialidade ao assaltarem os próprios irmãos. E olha que coisa interessante. A casa que lhes havia demonstrado notável hospitalidade quando aquela comitiva primariamente passou pela terra. Versículo 2, a parte B. A observação no final do verso 14 nos mostra que o crime foi premeditado. Eles não passaram novamente pela casa de Mica e foram tomados de assalto, tiveram uma ideia, assim, de última hora, para sequestrarem todos aqueles objetos religiosos da casa do efraimita. Não, eles premeditaram isso. E o protesto de Mica aponta para uma ação ocorrida às escondidas. Diz aí o verso 24. Nos choca também observar a brutalidade com a qual o efraimita foi tratado. Você tem no verso 25 aí, a prevalência da força sobre a ordem. Eles passam por cima. E a impunidade descarada mostram como aqueles dias eram terrivelmente maus. Mas preste atenção, nada se compara à nota mais forte que nós temos no texto. A falta de cordialidade, a ingratidão pela hospitalidade recebida, o crime premeditado, o protesto sendo ignorado de forma brutal, a ameaça de alguém que foi cortês com aqueles homens,
a prevalência da força sobre a ordem, tudo isso não se compara a quando nós comparamos que aqueles homens carnais estavam interessados em depositar a sua confiança em objetos idólatras. Isso é a coisa mais terrível da história. Isso nos mostra a natureza da confiança espiritual daqueles homens. É a confiança dos ímpios, que deposita a sua fé naquelas coisas que Deus abomina, não é? E é por isso que pilhar impiedosamente a casa do efraimita que lhes tinha sido hospitaleiro, isso é a coisa menor da história. O pior é o tipo de fé que eles demonstram aqui em todo esse episódio, nos mostrando que eles não tinham nenhuma relação correta com o próprio Senhor da aliança. Quarto, eles violentaram um povo pacífico. Laís, essa cidade que aparece aí, ela foi descrita como a rica e bela região isolada do trecho mais encantador da Palestina. Conforme o texto bíblico, isso se repete 2 vezes, no verso 7 e no verso 27. Era um povo que vivia em paz e seguro, confiado. O comentário da Bíblia de Genebra, na nota de rodapé, é suficiente para que a gente conclua o quanto aquele ato violento ele pode ser considerado bárbaro diante dos olhos de Deus. Quando nós relembramos os princípios que o próprio Deus estabeleceu para a conquista da terra prometida. Eu só vou ler o comentário da nota de rodapé da Bíblia de Genebra, que é suficiente. Os israelitas deveriam destruir somente as 7 nações proscritas de Canaã, segundo a avaliação do próprio Deus. 7. Deuteronômio 7:1. Aos demais povos deveriam primeiramente oferecer a paz. Deuteronômio 20, 10 a 18. Dan, a tribo aqui, que está se apropriando de Laís, não perguntou quem eram essas pessoas. E, com muita probabilidade, deve ter destruído uma população inocente. Além disso, essa não era a região que Deus havia apontado para a tribo de Dan, conforme Josué capítulo 19, verso 47. E mais uma vez a gente conclui, né? Como no item anterior, essa barbaridade cometida por aqueles danitas que estavam desviados da vontade de Deus, essa barbaridade é tipicamente de ímpios. E é como eles se mostram aqui, de pessoas que não têm nenhuma espécie de relação com aquele que é o Senhor da aliança. E por último, eles estabeleceram um santuário condenável. Mudaram o nome da cidade para Dan e levantaram a imagem de Mica como um ídolo local. Promoveram um culto abominável e, mais ainda, instilaram na liderança do ofício um sacerdote falso, que era Jonatas. O texto informa que esta perversão foi tolerada até quando a arca de Deus esteve em Silo, ou Siló, verso 31. Sabe o que isso significa? Um pouco antes do reinado de Davi ser estabelecido por toda
a nação da aliança. O texto faz questão de enfatizar isso. Esse santuário em Dan foi tolerado até essa data. É inconcebível que Davi deixasse intacto esse santuário religioso idólatra em Dan. Inconcebível naqueles dias de espiritualidade vigorosa. O que sugere que o mesmo já não funcionava mais durante o seu reinado, quando Davi se mostrou como rei ideal, governando na era de ouro sobre todo Israel unido. Então, a observação que você tem é que quando novamente as coisas voltaram a estar em ordem, do ponto de vista espiritual, aquele santuário de Dan foi destruído, né? Sumiu de cena. Mas olha como a gente precisa prestar atenção na história, né? Isso nos dias de Davi. A era de ouro de Israel foi com Davi e Salomão. Após Salomão, você tem a divisão do reino. Com a divisão do reino, o reino do sul fica com Roboão. As 10 tribos do norte são lideradas por Jeroboão I. E o que acontece quando se dá a divisão do reino? Jeroboão, como homem sagaz, diz o seguinte: eu vou perder o coração desse pessoal aqui do norte, porque todos os anos eles vão descer para cultuar em Jerusalém. E ele teve uma ideia: eu vou estabelecer aqui, nessas 10 tribos do norte, vou estabelecer 2 santuários rivais ao culto de Jerusalém. Você sabe quais foram as cidades que ele estabeleceu, esses 2 santuários rivais? Dan e Betel. A mesma cidade aqui. Que coisa interessante. O precedente de Juízes agora é reeditado. Nós temos novamente em Dan um bezerro, supostamente representando Yahvé, o Deus único e verdadeiro, para que através daquele culto idólatra, os israelitas do norte não descessem para Jerusalém. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Eles estabeleceram na época dos juízes um santuário condenável, que vai ser destruído durante a época de Davi, mas vai ser reativado quando a nação vai entrar em colapso novamente com aqueles reis nortistas. Todos eles, nenhum serviu ao Senhor. Irmãos, nós podemos medir a impiedade de uma sociedade quando nós conseguirmos aferir a adesão dessa sociedade ao pecado. E quanto mais variado for o pecado no meio de um povo, mais você vai ter essa sociedade mergulhada naquilo que é abominável diante do Senhor. Deixa eu fazer algumas observações aqui desses episódios para nós. Algumas lições que nós aprendemos. A primeira delas: você quer medir a saúde espiritual de uma igreja? Uma das maneiras de medir a saúde espiritual dessa igreja é como essa comunidade da fé valoriza o próprio ministério, os ofícios que são estabelecidos por Deus para a liderança do próprio povo de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, preste atenção nisso. Um ministro do Evangelho só tem valor quando ele não se desvia do seu ofício. Eu coloquei aqui: mas aí, se o pastor quiser ser político,
Entrega a carteira, meu irmão, e vai ser político. Você não pode ser pastor e político. Mas se o pastor quiser ser diretor de escola, ou professor da escola, não entrega a tua carteira, vai ser diretor, vai ser professor. Ou faz uma coisa ou outra. Né? Se ele quiser ser administrador de uma empresa, a menos que nós tenhamos situações excepcionais, né? Situações excepcionais. E muitas vezes nós não temos situações excepcionais. É que o camarada não quer mesmo se comprometer com os ossos do ofício. Não é? Nós precisamos pensar um pouco nisso. E por último, as multidões do carnaval no Brasil, as multidões das procissões da nossa terra, para mim, só demonstram uma coisa: a nação está muito longe de Deus. Nós estamos muito longe. E a conclusão que eu chego é: os resultados não poderiam ser outros. Estamos muito longe de Deus. Quais são as provas disso? Essa multidão aí do carnaval. Não apenas isso, mas você tem a multidão também das procissões. Né? São as duas grandes multidões que movem. Né? Tem uma terceira, tem a do futebol também. Né? Então você tem multidões que se ajuntam, mas não é para devoção a Deus, é para coisas que não agradam o próprio Senhor. Né? E o resultado não poderia ser outro. Que Deus nos ajude a compreender isso e a ver a nossa nação mudar de padrão. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus eterno, nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la cada dia e que essas lições fiquem gravadas na nossa mente, no nosso entendimento, para refletirmos sobre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa-nos o restante do nosso dia, abençoa o nosso coração, nos ajusta a tua vontade, nos chama para perto, para que a cada dia possamos ter mais clareza daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E aplica aos nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.